Entre vales e montanhas, corre o rio sem parar. Nossa história que gravada na memória vem contar. Da estrela guia no sertão dos índios bravos, manchados de sangue de cruzes e coroados. Rio Preto, vem passando sem parar. Vem contar a nossa história, vem guardar nossa memória. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham no São José News. Hoje teremos uma grande novidade. Vamos conversar com o nosso amigo Celso Rampini. Celso, produtor rural, secretário diversas vezes em diversos mandatos e um grande entusiasta da emancipação de São José do Vale do Rio Preto, vai contar para a gente um pouco da sua história e a história da emancipação de São José. Celso, muito obrigada por estar nos recebendo, receber o São José News. É uma grande alegria e satisfação estar conversando contigo. Boa tarde, muito obrigado também pela visita de vocês, pela oportunidade. A gente está aí para contribuir um pouquinho. Já não tem nada diferente a não ser a minha idade. Daqui a pouco vai. Mas eu sou nascido, criado aqui em São José hoje São José do Vale do Rio Preto, antigo São José do Rio Preto, e sempre exercendo, meu pai, minha família toda, atividade agrícola. E eu exercia atividade agrícola. E nessa atividade agrícola, compreendia também, eu já fui feirante varejista lá em Petrópolis, já fui atacadista lá no Ceasa, entendeu? Isso tudo fazia parte dessa integração desta vida. E tive uma oportunidade, assim, que eu sempre também gosto de ressaltar isso, devido até às dificuldades que a gente tinha na época de estudo. Na minha infância, eu estudei 2 anos lá no Rio de Janeiro, na casa do meu avô, no Colégio Barcelos Costa, e depois eu vim concluir meus estudos aqui em São José, tá vendo? E eu vim concluir meus estudos aqui. E depois, jovem, a gente começa a ingressar na vida. Eu sempre fui entusiasta, eu amo São José do Vale do Rio Preto. A gente sempre defendeu as causas daqui de São José do Rio Preto, e eu quero dizer que é um dever de todo cidadão. É um dever de todo cidadão, luta pela sua terra, participa. A gente não tem que ficar só pedindo do governo, fala assim, não, você tem que dar alguma coisa para a tua terra também, né? A gente, Verdade. Cada um pode dar alguma coisa em termos de contribuição, isenção de opinião, essas coisas todas, porque se a cidade vai bem, o povo também vai bem. Então, a gente sempre tem que lutar para que isso aconteça, né? E aí, na minha juventude, logo eu ingressei, por exemplo, na vida social, por assim dizer. Eu já fui presidente do Esporte Clube Rio Preto, eu fui presidente do Valverde, a gente realizava campeonatos internos aqui, lá na década de 60, 70, que tinha grande repercussão, somente na imprensa petropolitana, né? E depois, com o passar do tempo, o tempo vai passando, nós ingressamos aí na política, a convite do meu querido amigo, que hoje está lá em Brasília, desembargador aposentado, doutor João Batista Teixeira, que na época, quando ele me convidou, ele era contador, e ele tinha um escritório de contabilidade aqui em São José, e ele que fazia a nossa contabilidade do produtor rural. Que você sabe que em Sintos o que é? Fazer declã. Até no final de ano, todos nós. E o Batista me convidou, devido a várias circunstâncias, a ingressar nessa luta aí pela emancipação de São José. Celso, e São José, ele fazia parte, era um distrito de Petrópolis, né? E a gente entende que deve ter tido alguma resistência, né, para isso acontecer, uma resistência da população, é uma novidade. Essas ideias começaram a surgir, e como que foi assim, a aceitação das pessoas em relação a isso? No período, né, onde se começavam a fazer as primeiras reuniões, como que foi isso? São José, a gente sempre fala, tem um orgulho para a gente,
ele teve uma coisa interessante, a campanha de emancipação, que ele teve 2 participações dos jovens, 2. Aquele jovem mesmo, que era no meu caso, eu, João Batista, doutor Manel Teixeira, o Manel Esteves, e os jovens de cabelo branco, entendeu? Aqueles jovens de cabelo branco que aderiram à nossa luta e que sempre defenderam também e sonharam com isso, né? Por outro lado, em toda a sociedade tem isso. Começou também a ter resistência, surgiu resistência de lideranças, entendeu? Também. Uns achavam que não era o momento, outros tinham medo sobre o futuro econômico do município, né? Achava que nós não ia ter dinheiro, o município não seria capaz de conseguir manter suas despesas, né, essenciais, né? E então isso aí levava. Outros tinham interesse político, isso tudo contribuiu, entendeu? E isso numa campanha. Mas a campanha do sim, vamos dizer, a campanha do bem, ela era muito aguerrida. A gente entrou mesmo de corpo e alma propondo uma coisa nova, propondo um município novo. Né? E ver que dos membros da Comissão de Emancipação, por exemplo, o pessoal da linha de frente, que eu me orgulho de ter participado, veio primeira eleição, com exceto que o país já é por uma questão partidária, porque a gente era obrigado a ingressar num partido, e eu tive que ingressar num partido, e o partido me lançou candidato a vereador. Mas fora isso, principalmente para prefeito, nós não tivemos ninguém candidato a prefeito, porque nós não tínhamos essa meta. A meta era dar uma autonomia para o município. Mesmo porque a emancipação é um fato, é uma causa pétrea. Isso não muda mais. Isso aqui não muda. Não vai, quem foi a favor da emancipação foi. Quem foi contra, nunca mais na vida vai ter oportunidade de dizer que eu sou a favor, dizer que eu sou sim. E ao passo que, politicamente, olhando pelo aspecto político, você troca vereador e prefeito de 4 em 4 anos. Sendo aí, nós estamos aí na porta da eleição, né? Então, por isso que nunca se preocupou com isso. Nós nos preocupamos em dar uma formação, uma cidade, partir para uma outra atividade, dando as nossas características, né? E tem aqueles aspectos também que diz assim, mas muita gente pergunta assim, perguntar assim, o que o governo de Petrópolis fez errado que vocês estão agora querem emancipar? Não, a emancipação não foi, de forma nenhuma, um movimento de protesto. Não, sim, é circunstancial, isso faz parte da nossa vida, não é? É igual todos vocês aqui, como eu também já fui pequeno. Quando eu cheguei adulto, eu segui outro rumo, diferente do que era meu pai, entendeu? Assim, da mesma linha. E a vida é assim, você tem um filho, você vai ter uma tutela sobre ele até determinado momento. Chega depois, dali para frente, ele vai seguir seu destino, a sua vida, né? Então, São José tinha atingido um estágio tal, esse é que foi fundamental. Porque se o problema fosse o prefeito, porque o prefeito deixou de fazer, porque o vereador não faz, troca o prefeito, troca o vereador, vão lançar e tal. Mas o problema não era isso, é porque nós crescemos, entendeu? Nós crescemos economicamente, nós crescemos socialmente, entendeu? Culturalmente nós crescemos. Quantos e quantos jovens da minha época, de garota aqui da escola, quando São José se emancipou, onde já tínhamos juízes, professores, cirurgiões, advogados, de todas as linhas que você, na área de educação, que você olhar, qualquer segmento desse que você procurasse, você ia encontrar um jovem aqui de São José do Rio Preto. Então, nós atingimos esse estágio de que dizer, eu posso caminhar sozinho. E, graças a Deus, o município hoje não pode se negar, é um município pujante, com toda, que eu volto a dizer, às vezes entra governo, sai governo, dá uns para lá e para cá. Mas dentro da situação que nós estamos atravessando, agora não é só agora por causa dessa pandemia, não, que está aí, que aperta todo mundo, mas um município que vem mantendo o seu equilíbrio econômico, desde o primeiro governo, sempre teve sua folha de pagamento em dia, paga os funcionários antes do venceu o mês. Então, isso tudo aí, as nossas escolas funcionando, o nosso hospital houve uma ampliação tremenda com todas as dificuldades que a gente possa
querer alegar agora, dizer do hospital. Não. Em primeiro lugar, tem uma coisa que nessa área do hospital a gente tem que fazer uma análise, porque antigamente, eu já fiz muito disso aqui, você passava mal, você estava doente em casa, nós tínhamos 3, 4 médicos aqui de São José muito bons. Entendeu? Ia falar doutor Eugênio, doutor Paulo Ney, doutor Alfredo, mas o mais eram os nossos farmacêuticos que socorria. Era o Panaro, era o Rubinho. E a medicina, naquela época, eles também tinham uma dificuldade. Não é que nem hoje. Hoje é exame para tudo. Tudo tem que ter exame de imagem, tudo de imagem. E agora não importa, não é mais só o exame de sangue, não. Tem que ter imagem do cara para ver. Então, hoje a medicina avançou muito nesses aspectos. E aí, aquela história, isso nós não vamos conseguir fazer um estágio, uma transformação da noite para o dia, porque isso é uma situação no Brasil todo. Hoje, essa situação de medicina, de dificuldade que acontece, isso é no Brasil todo. Nós temos municípios aí, muitos maiores do que o nosso, muito mais tempo, você vê, município de Sapucaia, nossos irmãos aqui, lá não tem um hospital. Né? O hospital é o município centenário. Então, hoje aqui nós temos aqui tem aqui no nosso hospital, nós temos a nossa comarca, então nós temos o juiz, entendeu, daqui, nós temos aí a Polícia Civil, né? Nós temos aqui o Ministério do Trabalho e tantos outros órgãos de Estado que eu posso não me lembrar aqui agora, no momento, que tem aí a Justiça Eleitoral. Então, isso foi uma grandeza. E, às vezes, você tem que falar, e às vezes eu fico pensando, infelizmente, uma coisa também que dá muito, essa questão esses problemas de família, separação, essas coisas todas. E às vezes a gente fica imaginando, meu Deus do céu, se fosse hoje a mulher separa do marido, ou o marido da mulher, no dia seguinte ela está lá na porta do fórum. 2 dias depois ela está falando com o juiz. Lá em Petrópolis, vai hoje lá em Petrópolis, ver se você vai conseguir uma audiência de família lá. Vai lá. Quando o juiz fizer audiência que estipular a pensão, o casal, se tem filhos, cansa já morrer de fome, porque não vai dar mais tempo, entendeu? É então, essas coisas, muitas vezes, a pessoa não valoriza isso. O acesso hoje é mais fácil a tudo, né? É muito mais fácil, não é? Você vê o caso aqui, volta aí no hospital, essas coisas tem que falar. Você chega ali, se o hospital não tem ali, vamos dizer, o aparelho, não tem o recurso técnico para te atender, para fazer, na mesma hora eles vão te socorrer, vai te botar numa ambulância, você vai de helicóptero e tal, e vai te levar para um lugar que tem recurso. Sim. E quanto que naquela época não existia isso. Nós não tínhamos isso aqui. Nós tínhamos uma ambulânciazinha que era uma Rural Willys, muita gente não lembra, uma Rural 4x4, um carro que a velocidade dele máxima chega a 70 km, vai daqui a Petrópolis, no carro sem conforto nenhum. Quantas vezes saía uma pessoa grávida para ter filho, quando chegava ali embaixo na reta de Águas Claras, a criança nascida na ambulância. Então, isso tudo. Então, não tem que se discutir, entendeu? Foi isso que nos motivou a fazer. Saber, olha, eu sei caminhar sozinho. Igual você vive na sua casa, sob a expensa do seu pai. É roupa, é comida, mas chega um momento que você se formou, tem uma coisa, você tem uma renda, fala, não, agora eu vou sozinho, vou comprar meu carro, vou ter minha casa, e é assim que é São José, do Vale do Rio Preto hoje. Ô Celso, e como que foi, conta pra gente então, como que foi essa luta, a partir do momento do sim, né, como que foi, quantos votos, o que a sociedade, como foi na época da eleição lá pro sim, ou pro emancipa ou não emancipa, né, que hoje, a gente estava conversando, hoje é muito difícil um município se emancipar, né, São José ainda, graças a Deus, conseguiu esse tempo, né, esse tempo hábil para ter se emancipado. Isso aí é outra coisa que eu também gostando, porque às vezes ele fala lá do passado aqui para fazer uma comparação. Olha, nós estamos com 32 anos de emancipado, né? 32 de 88 para cá, 32 anos. Você vê o avanço que houve no Brasil, em todo lugar, na tecnologia e na informação. Na informação para você fazer isso daqui. Né? Naquela época não tinha celular. Começar. Já dificultou, né? Não tinha telefone também direito. O telefone era muito pouco que tinha ali. Então, você não tinha celular. A nossa campanha era aquilo que nós chamamos de campanha de pé de ouvido.
Só que todo mundo que trabalhava, as pessoas que ingressavam na campanha, a gente não tinha um dinheiro por fora para fazer isso, não. A gente não recebia dinheiro de deputado, não recebia dinheiro de ninguém para fazer campanha, não. Então, a gente tinha que fazer aquela campanha de pé de ouvido. Então, você vê a dificuldade de comunicação que tinha naquela época, a dificuldade que tinha de televisão. Hoje, a gente vê uma coisa na televisão, se o político chegar aqui e falar comigo, daqui a pouco eu ligo a televisão no jornal, vou ver se ele está falando a verdade ou mentira. Naquela época, nós tínhamos que convencer o cara no bico. Olha, gente, vamos emancipar, porque é bom, porque isso, porque aquilo. E era assim. Dinheiro para se fazer propaganda não se tinha, os recursos, além da gente não ter esses recursos, de aí, antigamente, os impressos eram feitos na gráfica, não é que nem hoje você usa aí como é que chama essas máquinas, né, que a gente usa de chefe? Impressora, é. Não, chefe não, essas impressoras, impressoras, né? em casa. A impressora, na época já existia lá a chefe, mas você usava aquela impressora, então você não tinha que pagar. E cadê o dinheiro agora? Nós vivíamos de anos de pilhas na mão, pessoal se cotizando, muitas pessoas, igual nós temos um livro de ouro que contribuíram, que depois que passou depois do plebiscito, eu e o doutor Manel Esteves era o presidente. Nós fomos fechar nossas continhas para ver. Naquela época nós estávamos com um débito na rua de mais de 11 mil reais. Entendeu? E agora para pagar isso? Como é que nós vamos fazer? E aí nós lançamos um livro de ouro, corremos aí um amigo, aí nós aproveitamos que estava todo mundo, né, os que ganharam, evidente, né, numa alegria, todo mundo ali, vem cá, dá mais tanto, agora tem que pagar, e graças a Deus nós conseguimos. Pagou as dívidas. Pagou todo mundo, mas ela foi feita com todas essas dificuldades, entendeu? Eu e o doutor Manel Esteves, não é aquela coisa, mas eu me lembro, quando faltavam uns 15 dias, para fechar o ano legislativo, né, lá na Assembleia Legislativa, nós fomos lá, nosso projeto estava lá para ser votado, para autorizar para fazer a campanha de emancipação. Já estava 3 anos lá dentro da Assembleia. Nossa. E no dia que nós chegamos lá, quando faltavam uns 10 dias, mais ou menos, nós fomos lá para ver o que era. Aí chegou um deputado, Eduardo Chuaí, não, depois eu lembro o nome dele, que apoiou a emancipação lá de Itatiaia. E ele chegou lá e ele perguntou para a gente, escuta, e o processo de vocês? Eu falei, tá lá, tinha um deputado, estava na mão de um deputado tal de Zé Augusto Guimarães, que era da Comissão de Assuntos Municipais. Falou, fala com o Zé Augusto para mandar esse processo para cá, que nós vamos botar aí na pauta. E aí, tá bom, encontramos lá o Zé Augusto, Nelson Sabrá, que foi até quem encaminhou o projeto, e entrou. E eu e o Manel, na volta, nós falamos, Manel, vamos fazer o seguinte, quem já lutou esse tempo todo até agora, porque a gente estava desde 83 nessa briga, não, 84, vamos vir aqui no Rio todo dia para saber onde está esse processo. Ia eu e o Manel. O Manel tinha uma Fiat e eu tinha uma Brasília. Eu não era muito velho, não, esse é 88, minha Brasília era 82, e a gente ia lá. Para você ter uma ideia, quando a gente chegava na Assembleia Legislativa, tudo modificou, né? Ali tinha que você fazer um cadastro ali, na recepção, né? Era tudo manual, um formulário, aquele negócio todo. Aí, na terceira vez, quando nós chegamos, as senhoras lá que recebiam a gente, os meninos de São José, os meninos já estão de casa. Aí já passava direto. E a gente chegava, foi um serviço de imigração, chegava, cadê o processo, está onde? Está aqui. Daqui ele vai para onde agora? Hoje nós vamos mandar para tal lugar lá, não sei para onde. Porque aquilo roda muito, diário oficial. No dia seguinte, a gente ia lá, escuta, o processo está aí, e ficamos até no penúltimo dia de encerrar a sessão, foi votado lá no plenário. Pronto. Foi votado. Olha só que luta, hein? Foi um alívio para nós, entendeu? Puxa, mas nós fomos, naquela época, conta de mentiroso. 7 viagens todo dia. Nossa. E eu combinei com o Manel, a gente não tinha dinheiro, um dia eu ia no meu carro e ele pagava a despesa de lanche. E eu ia, quando ia no meu carro, era assim. E você sabe o que era a despesa de lanche? Hoje tem lá tinha um bar ali no Menezes Corte, entendeu? Tem um bar ali que agora mudou um restaurante. Ali tinha chegava lá, é o seguinte, a gente comia pastel,
um sanduíche de mortandela e tomava um refrigerante. Isso é que era despesa. Isso saía de casa, às vezes, 9, 10 horas da manhã. Nossa, o dia inteiro. Não tinha dinheiro. Eu chegava lá, comia um sanduíche e vinha todo feliz da vida. Entendeu? Daquilo ali. Então, são coisas que marcou muito, essa dificuldade. E para ir, nós viemos para cá com a campanha. E à medida que a campanha foi crescendo em favor do sim, ela também, o pessoal do não começou a querer se empolgar, né? O prefeito de Petrópolis, na época, o doutor Paulo Ratz, que quando prefeito de Petrópolis também realizou muita coisa aqui em São José do Vale Rio Preto, muitas coisas foi feita no governo Paulo Ratz, ele até por uma questão política, ele teria que tomar uma posição quanto à emancipação. E assim ele fez. Ele é um prefeito numa cidade de Petrópolis. Tinha muita força, entendeu? A imprensa de Petrópolis, aquela coisa toda, e, de vez em quando, ele estava dando umas declarações e aquela coisa. E o nosso saudoso amigo, companheiro vereador Adilson Faraco, que no último dia resolveu, 2 dias antes, no último comício, no dia 31 de agosto, entendeu? Me parece ele resolveu assumir que era a favor da emancipação. Mas até hoje a gente não acredita, com todo o respeito, que o Adilson ia se converter na última hora, não. E ele fazia uma pregação tremenda. E naquela época era fácil, porque São José tinha em torno de 120, 130 funcionários da Prefeitura de Petrópolis aqui, e a maioria desses funcionários era professora. Aquilo era professora, entendeu? Só para a gente entender, eram funcionários, elas davam aula aqui, mas quem pagava, né, a questão salarial, Petrópolis. A Prefeitura de Petrópolis mantinha 120. Mantinha funcionários aqui. Então, as professoras, o Adilson fazia essas pregações, porque o pessoal enquanto o pessoal do SIM pregava o lado positivo da coisa, o que seria bom para São José, o que seria isso, seria aquilo, e até às vezes hoje eu vejo, um dia eu falei com um candidato a prefeito, ele não gostou muito não, ele falou assim comigo, olha, se eu for prefeito aqui em São José, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Aí eu falei, meu amigo, isso tudo que tu está falando agora, nós já pregávamos isso lá em 1984, 85. E se você pegar, tem um livro, A História da Emancipação, tem uns panfletos, que tudo que tem hoje de órgão aqui em São José, a gente colocou lá naquele panfleto dizendo que São José ia ter. Então, foi a promessa de campanha cumprida. Então, a gente mostrava. E o pessoal do não, o que eles tinham como falar? Eles tinham que chegar e dizer, professor, olha, o negócio é o seguinte, isso aqui não vai ter dinheiro, tu não vai receber teu salário, teu pagamento no final do mês, não, tu não vai receber, aí todo mundo, com medo, apesar aqui, que eu faço assim, tenho parente, professor, tudo aposentado, muitos amigos e tudo, mas eu faço assim, até hoje eu ainda faço assim uma observação velada, posso dizer assim, para os professores. Porque, veja bem, a professora aceitar uma argumentação dessa, como muitos vieram falar comigo, aceitaram. Nós nunca conseguimos fazer uma reunião com as professoras, de mais de 10 tentativas. Porque o Edilson medo, né? Tinha um medo, não, vamos reunir, amanhã o prefeito vai mandar nós embora. Eu falei, meu Deus, quem está estudando, será possível que eles não saibam os direitos deles, não? Uma pessoa que não tem cultura, não tem nada, mas uma professora, não precisa ser advogada, mas pelo menos a gente procurar saber os meus direitos. Se eu trabalho numa empresa, seja pública ou empresa privada, você tem que saber no mínimo o que você tem direito ali dentro, né? Então, deixavam-se levar por isso. Pelo medo, por essa conspiração aí, né, que podia... E aí é que eles tentavam, aí diziam, entendendo, que não vai ter... teve uma pessoa que um dia falou comigo e falou assim, Celso, sai fora desse negócio. Eu falei, mas por quê? Ele falou, olha, rapaz, se José se emancipar, nós vamos ter que enterrar os mortos, porque não vai ter dinheiro para pagar o coveiro. Eu falei, puxa, isso aí. Agora, em contrapartida, nós tivemos também
A gente sempre dizia o seguinte, falávamos na reunião uma coisa que eu adotava. Por favor, na reunião, ninguém fala, fulano vota contra. Falei, quem tem que fazer campanha do contra é o não, nós temos que fazer campanha do sim. Então você tem que chegar lá na reunião e falar, fulano vai votar sim, fulano vai votar sim. Que é para animar, criar um ânimo. Se a pessoa não, fulano é contra. Então, isso aí nós tivemos, entendendo aí, por exemplo, nós tivemos uma participação que foi fundamental para a gente, foi boa, entendendo ali, o Roberto Jefferson, deputado que ganhou a eleição aqui, isso foi fundamental, porque o Paulo Ratz, que tinha o domínio político da região, né, de Petrópolis, ele tinha lançado a mulher dele, Ana Maria Ratz, deputada federal. Isso aqui era reduto do Paulo Ratz eleitoral. Toda eleição, o Paulo Ratz vinha em eleição pau a pau até na posse. Quando chegava aqui, aí nós acertava a conta dele aí, a turma acertava lá os débitos dele. E o Roberto Jefferson veio aqui e ganhou a eleição da Ana Maria naquele ano. Nessa primeira disputa, ele conseguiu ganhar a eleição da Ana Maria. E ele aderiu à campanha de emancipação. Ele aderiu. Ele, na campanha eleitoral dele, ele vinha em São José fazer comício e falava mais de emancipação do que da campanha. Da própria campanha eleitoral. Aí que eu disse, teve o Edson Rampini, que foi prefeito de Sapucaia, e tantos outros aí que nos ajudaram muito. O vereador Vanderlei Braga, uma expressão também lá em Sapucaia. Moisés Coutinho, fabuloso, era prefeito de Sapucaia, tinha uma locução bonita, uma fala muito bonita, nos apoiou, veio aqui. Então, isso, muitos deputados, e até pelo apoio de deputado, a gente sempre dizia isso aqui, o deputado que apoiava, que apoia a campanha de emancipação, ele está fazendo gol de pênalti. Sabe por quê? Quem decide se vai ser município ou não é ele, é o povo. Por isso que o dia que o Moreira Franco sancionou a lei foi dia 15 de dezembro de 1987. Mas para nós, emancipacionistas, que corremos até para nós, é 6 de setembro, que foi aquele dia que o povo foi lá nas urnas, debaixo de chuva, falar sim. Porque se o povo diz não, nós não já morreu o processo ali. O deputado não ia fazer mais nada. O que o deputado fez? Primeiro, eles votaram uma autorização para fazer o plebiscito. Depois, eles votaram a homologação e acabou. Então, é gol de pênalti. Aí, o cara que encabeçou nisso ali, né, apesar que nos ajudou um pouco, é o Nelson Sabrá. Então, amanhã ele ia chegar e ia ganhar estátua na cidade. E foram quantos votos? 3 mil, agora eu me lembro que o senhor Marco Manel Esteves, depois comprou um Fusca. Amanhã, você vai ver. E ele botou a placa do carro, que era a quantidade de votos, 3.447. Olha! Era a placa do carro dele. 3.447. E como tem um outro amigo nosso, tentando ali embaixo, eu não sei se ele lá tem o carro. E ele pegou, ele chegou e falou assim, no meu carro eu vou fazer o contrário. Isso aí, a pessoa ficar chorando, eu vou bater. A placa dele era 1030. 1030, que é o não, o contra. 1030, eu esqueci dos 1030. 1030, né? Isso aí. Celso, e depois? Então, isso 87, mas eleição... 88, foi 87, aí 88 veio a eleição, se eu não a memória não me trair agora, mas nós tivemos o seu Bianor candidato, o Adilson, agora não sei se foi o doutor Luiz Fernando, Mariano, o seu Mariano, e eu não sei se teve o quarto candidato. Aí foi eleito o seu Bianor. Foi o primeiro prefeito de São José. Né? Até então, o Adilson era vereador. Era vereador lá em Petrópolis, né? A Câmara de Petrópolis. Aí veio a segunda eleição, na sessão, ganhou o doutor Manel Esteves. Na terceira que o Adilson foi eleito. Na primeira, ele não venceu por falta de 11 votos. Na segunda, ele já houve um problema dentro do partido, o que a gente chama de racha, né? Uma divisão muito forte dentro do partido, e acabou, o doutor Manel Esteves foi eleito. Aí, na terceira, que foi que o Adilson se elegeu. E daí para cá, as coisas vieram... E tem uma coisa aí também, que eu também exerci, eu fui vereador por 2 mandatos.
Então, isso aí, eu iria perguntar agora, sua atividade aí na Câmara. Então é o seguinte, que a política tem isso aí, a gente tem que estar vacinado. Primeira, você viu o que é a cabeça do eleitor e o povo, a democracia é isso. Que nem eu falei para você, Paulinho de Oliveira, meu amigo Paulinho, é ferrenho contra a emancipação. Eleito o vereador mais votado. Eu, que fui uma das pessoas de frente da emancipação, eu fui o 6º. Olha. Dentro desse contexto ali, dentro daquilo ali. Aí, quando foi na segunda eleição, candidato à reeleição, eu perdi. O povo falou, isso aí não dá, tem que mandar embora para ver se melhora, né? Aí, quando foi na terceira eleição, eu fui candidato outra vez, aí eles me elegeram, porque disseram, poxa, aquele foi ruim e os outros que entrou ainda é pior do que ele. Oh, meu Deus, Celso. Volta ruim outra vez. Não é isso não, mas a democracia é complicado de entender, né? A democracia, entendeu? É isso aí, entendeu? Então, aí houve essas coisas, e aí falar também, porque a gente não pode negar, na primeira legislatura, a Câmara, nós tivemos um trabalho muito forte a Câmara, entendendo? Assim, uma atuação dos vereadores muito intensa, porque aí eu vou dizer, já começa com esse problema de comunicação. A Câmara não tinha computador, que não existia. A gente usava a máquina Olivetti lá para escrever. Tudo era escrito ali na máquina de escrever. Então não tinha o computador, essas coisas todas. E nós tivemos, porque a Constituição Federal foi feita em 88. E pela lei é o seguinte, fez a Constituição de 88, em 90, o Estado fez a Constituição Estadual. E depois nós tivemos até 92 para fazer a Constituição, a lei orgânica do município, porque a gente tinha que respeitar a hierarquia das leis. Então nós tivemos que aguardar a Constituição Federal, a estadual, e assumir. Só que quando nós fizemos a lei orgânica do município, nós tivemos que depois fazer todo um elenco de leis que é da cidade. Nós tínhamos que fazer código de obras, código tributário, todos esses códigos aí, os conselhos que tem, essas coisas, teve que se fazer isso tudo. Só que o município não tinha lei nenhuma, entendeu? Nós começamos usando que a própria lei, a complementar número 1 de 67, ela dizia que o município, enquanto ele não tivesse a sua legislação, ele ia usar a legislação de Petrópolis. Mas a legislação de Petrópolis já depois era totalmente incompatível para nós. O município lá com mais de 200 mil habitantes que já tinha na época, e a gente, na época, com 19 mil, por aí assim. Então, a Câmara trabalhou muito, nós tivemos muitas reuniões ali que a gente varou a madrugada. Muita reunião ali, foi varando madrugada, estudar e pensar. Por quê? Primeiro, além dessas dificuldades técnicas, estruturais, tinha também a inexperiência de todos nós, de todos os vereadores. Ninguém tinha sido vereador ali dentro, não. Imagina a dificuldade. Então, e a gente sabia, todo mundo tinha consciência que uma canetada que tu desse ali... Pois a responsabilidade. A responsabilidade e a repercussão, que ia acontecer depois. Então, isso houve aí muita dedicação, muita discussão, muitos embates, mas até que nós conseguimos elaborar, fazer a lei orgânica do município, o melhor que nós achamos para aquela época. Não, e depois, até voltando a esse caso dessa emancipação, houve uma outra etapa também, achei interessante. Aí, foi tal, e lá, bom, mas vamos depois ver publicação no Diário Oficial. Bom, tá, agora, bom. Agora, o que vai acontecer? Bom, agora o processo vai lá para o Tribunal Regional Eleitoral para autorizar fazer o plebiscito. Passou. Foi para lá, final do ano, em fevereiro, fomos para lá. Foi lá no Tribunal Regional Eleitoral, chegou lá o funcionário lá e tal. Falei, não, o processo não está aqui, não. Eu falei, pô, não é possível. Aí voltei, naquela época o Tribunal Regional Eleitoral era ali na rua 1º de Março, perto daquele antigo ali, perto do Banco do Brasil, né? Aí voltei lá na Assembleia, falei, vem cá, cadê o homem? Não tá. Voltei, outra vez. Cheguei lá e falei, meu, o processo está aí. Não tá no Brasil.
Falei, mano, o cara falou que tá. Falei, bom, voltei lá na Assembleia de novo. Falei, bom, eu vou acabar com meu sapato, como é que eu vou resolver isso? Vou. Aí cheguei lá, o cara falou, falei, vem cá, vocês têm protocolo? Isso ali na época, falei, vocês usam? Eu falei, não, tem protocolo, sim. E eu falei, por favor, vê o protocolo, que vocês protocolaram isso lá na Assembleia, lá no TRE. Ele foi lá, achou, falou, esse número aqui. Aí foi para lá. Chegou lá, viu, o camarada lá virou, tá. Eu falei, isso aí, esse protocolo é de você? Aí ele coçou a cabeça, mesmo. Aí tinha uns arquivos, naquela época usava aqueles arquivos de gaveta, né? Uma carreira, ele abriu um, dois, no outro ele abriu, aquilo cheio de processo, arquivo nessa altura. O nosso estava na última fila lá, do negócio lá para ser julgado. Olha último só, meu Deus. processo, aí o cara já estava dizendo, falou, não, está aqui. Aí eu virei para ele e falei, e agora? Agora nós vamos mandar isso aqui, não sei para quê, não sei o que, para divulgar, não sei o quê. Eu falei, mas que dia que vai fazer isso? Ele falou, dia tal. Eu falei, tá bom, no dia seguinte eu estava lá. Vem cá, cadê o processo? Mudou para lá? Aí eu dava coisa. Insistência, né? Conseguiu entrar no plenário. E teve uma outra coisa que eu achei interessante também lá, no dia que foi julgado, lá aquele... O cara falou, isso vai a julgamento aí, lá com os desembargadores, lá aquela coisa, 7 desembargadores para votar naquele negócio. Vai ser dia tal. Eu falei, a gente pode assistir? Ele falou, pode. Cheguei lá, um monte de processo, de coisa, toda essa área eleitoral. Não tinha ninguém lá no plenário. Não tinha um monte de processo para julgar, de Itatiaia, esse Itatiaia, de Patídio Alferes, e eu sentado sozinho lá, no meio da turma lá, e os desembargadores. Aí chega lá aquela história. Processo número tal, não sei o que lá, emancipação de São José do Rio Preto, e não sei o que, município de Petrópolis. Aí o cara pergunta, como é que vota? Aí o desembargador, voto com relator. Eu até me esqueci o nome do cara, doutor Craveiro, que era o relator. Aí o Craveiro, eu estou ali olhando, falei, graças a Deus. Aí ele acabou de votar, o desembargador que estava do lado dele, o colega dele, falou, onde que é esse lugar? Aí, uma cidadezinha aí de Petrópolis, uma cidadezinha aí perto de Petrópolis.